Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo nesse dia, no Salmo de número 37, verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Refletiremos a respeito do tema, uma jornada de sucesso. Ninguém mais indicado do que Davi para poder afirmar isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Afinal de contas, quando enfrentou Golias, esse homem, olhando para si mesmo, observando a falta de credibilidade das pessoas num jovem, em alguém tão pequeno, sem a menor sombra de dúvida, não haveria nenhum aspecto físico, material, que pudesse garantir a Davi o êxito contra aquele gigante. Mas esse rapaz, ele não estava acreditando apenas em si mesmo, mas sobre todas as coisas, sobre tudo. A confiança de Davi estava no Senhor Deus. Ele sabia que Deus faria tudo o mais que ele precisasse. Diante de uma palavra como essa, nós podemos observar que na atualidade muitas pessoas vivem os dramas, as dificuldades, os desafios, as suas lutas diárias, momentos que nos levam a ter ansiedade, angústia, a desconfiar de tudo e de todos, a se sentir sozinho. Mas Davi fez isso. E passar por dificuldades, passar por momentos de aflições, não é novidade para o Senhor nosso Deus. Ele sabe que o ser humano tende a passar por momentos assim. Não foi à toa que o Senhor Jesus, em certa ocasião, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, falou aos seus discípulos: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós podemos observar que o Senhor Deus, ele olha para as pessoas e ele percebe em algumas pessoas as suas condutas, a forma como agem. E muitas vezes, quando você mesmo vivendo os seus desconfortos, as situações adversas de sua vida, você mantém uma conduta correta diante de Deus, tenha absoluta certeza que, embora você venha viver etapas difíceis na vida, o Senhor Deus, ele jamais vai te desamparar. O próprio Davi, ele vai afirmar isso nos versos 23 a 25 do próprio capítulo 37. Ele afirma o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi sabia muito bem o que estava falando. E perceba você que Davi, ao afirmar que ele havia passado por esses inúmeros percalços da vida, por essas situações, ele, contudo, ele vai afirmar esse cuidado de Deus, ele vai afirmar que ele havia passado por algumas etapas diferenciadas em sua vida, e ele jamais viu o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E por falar nisso, nós podemos observar que no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versos 14 a 21, o Senhor Jesus nos mostra isso na íntegra. O que é o cuidado do Senhor Jesus? O que é uma jornada de sucesso quando o Senhor Jesus, ele está junto conosco na caminhada, quando ele está conosco no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A palavra de Deus, ela vai nos afirmar então que de certa situação, certa ocasião, o Senhor Jesus, desembarcando, ele viu uma grande multidão, ele compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele então lhes disse: trazei-mos.
E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que recolheram, ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Em tudo isso nós podemos perceber, nós podemos notar, nós podemos observar que uma jornada ela tem sucesso quando Jesus Cristo está caminhando conosco. Diante disso, quando você viver em sua vida momentos desafiadores, momentos que desafiem a sua fé, lembre-se dessa palavra, lembre-se desse incentivo e tenha certeza que Jesus cuidará de você. Você terá uma jornada de sucesso. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe poderosamente durante esse dia.